Bom, boa tarde a todos, né? A nossa aula de hoje vai ser sobre sondagem nasogástrica, sondagem nasoentérica retal, que é o clister, né? E as ostomias. Então, eu pedi para vocês fazerem uma revisãozinha, né? Darem uma olhada lá no do que se compõe o sistema gastrointestinal, né? Onde é que começa a digestão, por quê? Porque a sondagem, ela é uma maneira de eu repor, de eu dar um alimento para um paciente que não tem condições de mastigar, de fazer essa digestão que vocês viram toda aí, né? Então, um paciente que não está doente, né? Uma pessoa normal que vive o seu dia a dia, ela vai ingerir a alimentação, vai mastigar, vai deglutir, né? Vai engolir, vai fazer a digestão, vai evacuar o que sobrar, que ela não for utilizar, tá? Mas um paciente doente, ele não vai conseguir fazer isso. Então, por isso, eu vou ter que administrar essa dieta, dar esses nutrientes para ele poder se desenvolver, para ele poder fazer as atividades dele, para ele poder se recuperar, para ele poder convalescer, né? Então, eu vou precisar que administrar essa dieta por alguma via, de acordo com o que ele conseguir na hora. Se ele conseguir fazer a digestão do estômago, eu vou passar lá uma sonda nasogástrica e aí a alimentação vai ser via gástrica. Se ele só puder se alimentar, digerir através do intestino, o estômago dele tiver com algum problema, então a alimentação dele vai ser pelo intestino. Caso ele não possa utilizar o sistema gastrointestinal por algum motivo, né, o câncer ou porque não está habilitado, porque não está funcionando, então eu vou para a nutrição parenteral, que é aquela nutrição que é dada na veia do paciente, que ele se alimenta pela veia. O importante é que vocês saibam que uma coisa é eu comer pela minha boca, mastigar, usar meus dentes para triturar meu alimento. Outra coisa é o alimento já ir para o estômago direto. Então, esse alimento já passou pela primeira digestão, que é na boca, né? Então, se ele já passou, então esse alimento que vai lá para o estômago, ele já tem que estar trituradozinho, que você vai colocar na sonda, para ser digerido no estômago. Mas vamos supor que você vai colocar direto no intestino, não dá para passar no estômago, então ele tem que se alimentar numa dieta bem mais líquida, como se ela já tivesse passado pelo intestino. E se ele fosse alimentar por via parenteral, que é pela veia, é óbvio que essa dieta dele tem que ser só a base de elementos químicos. Não dá para fazer a digestão direto no sangue, que não vai passar pelo sistema gastrointestinal, tá? Então, essa via de escolha de acesso vai depender das condições do paciente. E aqui a gente tem, no slide de número 3, né? A gente tem, ó, aqui, deixa eu usar a canetinha para vocês verem, tá? Aqui eu tenho a passagem, tá vendo aqui, ó, no nariz, passou a sondinha, tá? Então, ele pode se alimentar por via oral com a colher, ou ele pode se alimentar pela sonda, como já mostrei aqui para vocês. Essa sonda, tá? É nasogástrica, quando a ponta dela, então ela entrou pelo nariz e a ponta dela tá no estômago, então eu digo que o nome dela é nasogástrica. Ou quando a ponta dela tá aqui, ó, no intestino, tá vendo? A ponta dela tá aqui no intestino, e ela foi passada pelo nariz, então ela é nasointeral. Tem também as gastrostomias, né, que são colocadas no intestino, a jejunostomia, que é uma abertura aqui da parede, tá? Ou então o paciente é puncionado pela veia, né, ou essa veia, que é uma artéria subclávia, ou aqui uma artéria braquial, e aí ele recebe nutrição parenteral, tá? Quando há essa necessidade, ok? Só para vocês entenderem. Então, nasogástrica, enfia pelo nariz e ela vai bater no estômago. Nasointeral, enfia pelo nariz e ela vai bater no intestino. O final dela é que vai me dizer o nome dessa. A nutrição enteral, tá? Ela é a preferida, a terapia nutricional preferida, porque ela tem todas as vantagens de segurança, o custo-benefício, o paciente também não vai perder muito peso. Então, a nutrição enteral é aquela mais parecida com a via oral. É aquela nutrição que a gente faz por sondas, tá? Deixa eu escrever aqui sondas, que eu ainda não sei escrever direito. Luna, para de latir, minha cachorra tá latindo. Sondas. Por sondas, pode ser sondas nasogástricas, sondas nasointeral. Tá parecendo horrível essa letra, mas eu só sei escrever assim aqui, tá bom? Vamos lá. Para eu selecionar que tipo de sonda, tá? Vai depender do tempo de terapia,
tá? Se for ficar muito tempo, aí você vai escolher uma nasoenteral. Se ele também não puder digerir pelo estômago, vai para nasoenteral, vai depender. É uma avaliação médica, nutricional, tá? A sonda nasogástrica, ela é indicada, tá? Então, sonda aqui, ó, circulando, nasogástrica, colocada pelo nariz, tá vendo? E vai até o estômago. Ela é indicada, qual é a indicação? Preste atenção, indicação. Primeiros dias de terapia nutricional, tá? Não devendo exceder o prazo de 7 dias. Estou circulando o que é bastante importante, igual eu faço dentro de sala de aula, tá? Ela também é utilizada não só para alimentar, mas, por exemplo, o paciente ingeriu um monte de coisas tóxicas e tem que tirar do estômago. Então, eu passo a sonda, deixo ela aberta, faço a lavagem e eu dreno o que tem dentro do estômago. Então, ela também serve aqui, ó, para drenagem gástrica. E daí, eu vou utilizar ela num calibre maior, tá? Lembrando que ela pode ter algumas complicações. Se esse paciente ficar muito tempo, ou se eu ficar passando e repassando essa sonda, o paciente está agitado, fica puxando, tirando a sonda, podem acontecer ulcerações da mucosa. O paciente pode apresentar depois refluxo gastroesofágico, tá? E se eu não cuidar, ela pode aspirar esse conteúdo também, em vez de ir para o estômago, ir lá para o pulmão e ele fazer uma broncoaspiração. Então, tudo vai depender dos cuidados que eu der para esse paciente. A nasoentérica, olha aqui o nomezinho, nasoentérica. Então, colocada pelo nariz e vai até o intestino, tá? Entérico é de intestino, prestem atenção nos termos técnicos, ok? Embora não seja consensual, ou seja, embora isso não seja uma padronização, nem toda a literatura você vai ver, mas em média de 6 semanas, se o paciente precisar ficar, é um período bom de se colocar enteral. Tá? A sonda nasoenteral, ela também pode ter complicações, tá? Ela pode migrar para o esôfago, né? E daí a pessoa pode ter refluxo, pode ir para o pulmão também, tá? Pode ter lesão da ponta lá no sistema digestivo, tá? Pode dar paralisia das cordas vocais, então tem várias complicações. Então essas aqui, esse slide são as tá? Qual o objetivo da sonda nasogástrica ou da SOG? O que é a SOG? É a sonda orogástrica. Quando ela é colocada pelo nariz e vai até o estômago, ela é chamada SNG, sonda nasogástrica. E em alguns bebezinhos, porque para eles é melhor, porque eles fazem a sucção em recém-nascidos, a gente passa orogástrica, que enfia pela boca ao invés do nariz e vai lá para o estômago. Por isso que há essa diferença entre nasogástrica e orogástrica. Qual é o objetivo dela? Então, ela tem alguns objetivos. Facilitar o acesso à cavidade gástrica. Aí vai permitir que a gente dê alimento, vai permitir que a gente coloque medicamentos de via oral, ao invés de ele tomar pela boca, a gente coloca na sonda, tá? Principalmente em pacientes incapacitados, pacientes que estão em coma, pacientes que estão debilitados. Ela também serve, como eu falei para vocês, para drenagem de sangue, quando o paciente está com hemorragia, para drenar dentro do estômago, né? Para drenar gases, o paciente está com aquela distensão abdominal porque está cheio de gases. Para retirar medicamentos, quando o paciente comete tentativa de suicídios, tá? É natural a gente passar a sonda e tentar retirar aquele material tóxico de lá de dentro. Em casos de obstrução intestinal, tá? Alguma cirurgia, vômitos, e também como finalidade diagnóstica, tá? Que a gente coloca para fazer medicação ou então para diagnosticar alguma coisa. Outros objetivos é administrar alimentos, medicamentos em clientes inconscientes, desnutridos, clientes que estão se recusando a aceitar alimentação por via oral, não estão comendo, como idosos, pacientes com câncer, é muito comum, tá? Luna! Ai, minha cachorra, gente, tá? Pacientes também que não têm sucção e deglutição, pacientes muito bebezinhos, prematuros, tá? Ou então em pós-operatório, pacientes que estão em ventilação mecânica, que estão com um tubo lá para oxigenoterapia, ok? Aqui mais uma fotinha. O conceito, né? O que ela é? Ela é um tubo, tá? De PVC, ok? Tá aqui a fotinha dela, tá vendo? É um tubo longo, bem longo, tá? E ela deve ser introduzida na narina e a pontinha dela ficar no estômago.
É muito importante aqui nessa fotinho, vocês estão vendo o material, tá? O material utilizado. Então, a gente vai precisar de luva de procedimento, não precisa de luva estéreo, porque esse é um procedimento contaminado, né? O trato gastrointestinal, ele é contaminado, ele não é um trato estéreo. Eu vou precisar da sonda, vou precisar de uma seringa de 20, eu vou precisar de esparadrapo para fixação, eu vou precisar de xilocaína gel, eu vou precisar de um estetoscópio. Então, essa bandeja de preparo dessa sonda, vocês têm que saber, porque são vocês que preparam, vocês técnicos de enfermagem. Então, eu vou chegar, o médico vai prescrever, olha, tem que passar a sonda aqui nesse paciente. Aí eu vou chegar para vocês e falar, olha, a gente tem uma sonda para passar no seu José. Prepara a bandeja e vamos passar comigo. É isso. Então, vocês precisam entender o procedimento, porque vocês fazem parte desse contexto, tá? Existem algumas contraindicações, ou seja, em alguns momentos tá contraindicado, né, eu passar a sonda. Quando o paciente tem estenose de esôfago, quando o esôfago tá muito apertado, às vezes tem problema de câncer de esôfago, né? Quando tem varizes esofagianas. O que são varizes esofagianas? Varizes esofagianas é igual a varize que a gente tem na perna, só que por dentro do esôfago. E aí, quando você passa a sonda, corre um sangramento intenso. O paciente começa a sangrar, morre de tanto sangramento. Então, não pode, tá? Pós-operatório de cirurgia no nariz, não dá pra você passar, tá? Ou então sofreu algum acidente que fraturou a face, então não tem como passar também. Aí você é contraindicado. Ela compete a quem? De quem é a competência? Ela compete ao enfermeiro a execução do procedimento. É óbvio que em algumas situações de emergência, muito emergentes, pode ser que seja delegado para você, mas na verdade isso é, pela lei, uma competência do enfermeiro. Mas isso não quer dizer que você não precise saber, tá? Porque você vai preparar. Eu só posso ajudar alguém no procedimento se eu conhecer o procedimento. E daí vem agora o material necessário, tá? Escrito agora direitinho, não só mais na figura, mas escrito, tá? Luvas de procedimento, esparadrapo, que também o micropore, né, que é aquele antialérgico, seringa, estetoscópio, gaze, benzina ou éter, a gente utiliza a benzina eventualmente quando você precisa tirar essa oleosidade do rosto do paciente para você fixar essa sonda, tá? Água num copo, se o paciente estiver lúcido, toalha, compressa, biombo, ok? Se for necessário, né? Se tiver muitos pacientes, para não causar nenhum problema em uns outros pacientes que às vezes ficam impressionados, tá? Aqui, ó, mais uma vez os materiaizinhos utilizados, descrevendo para vocês os nomezinhos. Estetoscópio tá errado, não tem esse U aqui, ah, meu Deus, estetoscópio, xilocaína, sonda nasogástrica, tá? Prestem atenção como ela é, essa sonda, tá vendo, ó? Ela tem um lugarzinho aqui que fica pro lado de fora, que é esse verdinho, aqui tem de várias cores, de acordo com o tamanho, tá? E ela tem uma pontinha aqui que é cheia de furinhos, que é por onde passa a medicação. Tem também assim, ó, essa pretinha mais fina, mais longa, tá? Como é que você vai fazer? Né? Você vai explicar o procedimento para o paciente. Primeira coisa, você vai se apresentar para ele, né? Meu nome é Cláudia, sou enfermeira, vou passar essa sonda no senhor, né? Porque o senhor precisa se alimentar, o senhor não está se alimentando, ou então o senhor precisa drenar o que está aí no seu estômago, tá? Então, quanto mais você explicar, mais cooperativo vai ficar o paciente. Vai reunir o material todo, colocar o biombo se for necessário, vai lavar as mãos, colocar o paciente em posição de Fowler alta, ou seja, o semi-Fowler sentado, né? Proteger o tórax com uma toalha, inspecionar as narinas, né, para ver se tem obstrução, se tem fratura, dá uma levantadinha assim e olha, tá, com o objetivo de determinar qual é a mais adequada, porque tem alguns pacientes também que tem aquela desvio de septo, e aí a narina dele é obstruída, não passa, não entra nada, então você tem que dar uma olhadinha para você ver se tá tudo certo, ok? Vai limpar a cavidade nasal com uma gazezinha com soro fisiológico. Você vai limpar ali, retira a oleosidade do nariz, da testa. Você pode usar álcool a 70. Prepara os pedacinhos de esparadrapo para fixação da sonda. Depois eu vou fazer um videozinho para preparar isso aí. Vai calçar as luvas de procedimento. Verifica se a sonda tá íntegra, né? Se ela tá perfeitinha lá. Verifica o comprimento da sonda que vai ser introduzida. Você vai medir,
Como é que a gente vai medir? Você vai pegar a pontinha da sonda, você vai medir do lóbulo da sua orelha até a ponta do nariz e da ponta do nariz até o apêndice xifoide, que é o finalzinho do osso externo, uns 2 centímetros para baixo. Existem pessoas que medem da ponta do nariz até o lóbulo da orelha, do lóbulo da orelha até a ponta do apêndice xifoide, mas isso daí é de cada pessoa, não interessa de onde você mede, contanto que você meça corretamente, tá? Você vai marcar a distância com um esparadrapozinho, tá? Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês só mostrando isso daí direitinho, tá? Com uma pontinha adesiva. E aí, você vai introduzir até aquele pedaço, tá? Que é a minha vez. Daí você vai passar um pouquinho de xilocaína gel, tá? Na ponta. Vai começar a introduzir na narina que você escolheu. Vai pedir pro paciente baixar a cabeça. Vai dizer pra ele, quando eu pedir, o senhor engula. Engula que eu vou passando. Porque quando passa na orofaringe, então tem as duas entradas. Tem a entrada da traqueia, que vai dar no pulmão. E tem a entrada do esôfago, que vai dar no estômago. Tá? Então, a minha intenção é o quê? É que entre no esôfago. Então, eu vou pedir para ele baixar a cabeça, encostar o queixo no tórax. E aí, eu vou pedir para ele engolir. Eu vou passando a sonda até o pontinho que eu marquei, tá? Vai introduzir. E aí, vou ver se ela realmente tá... se ela tá no estômago. Primeira coisa, eu vou observar esse paciente. Se esse paciente estiver bem, conversando, falando, é óbvio que pode ser que o olho esteja com água, porque realmente dá um estímulo de vômito, tá? De tosse. Mas se ele estiver respirando e falando com você, com certeza não tá no pulmão. Porque senão o paciente estava agoniado, querendo respirar com falta de ar, tá? Mas mesmo assim, você pega... uma seringazinha, depois que você fixar a sonda, óbvio, né? Você pega uma seringa, aspira ar mesmo ambiente, aí conecta na pontinha da sonda, coloca seu estetoscópio, coloca o estetoscópio no estômago e empurra o ar na sonda. Aí você vai ouvir o ar entrando no estômago, tá? Se você tá ouvindo o ar lá no abdômen do paciente, é porque tá realmente dentro do estômago. Tá bom? Aí você vai limpar as narinas dele, né? Se tiver sujinha, tiver alguma secreção, posiciona ele confortavelmente, deixa a unidade em ordem, vai registrar lá o procedimento. Tá vendo aqui a fixaçãozinha que é feita, ó, no nariz e também aqui na lateral, tá? Aqui pra você ver, ó, a sondinha, ok? Aí aqui tem o link de um videozinho que depois eu vou estar passando pra vocês assistirem a respeito. Do mesmo jeito que a sonda nasogástrica, existe também a sonda nasoentérica, que eu já falei pra vocês, naso, tá? Colocada pelo nariz e vai até o intestino, tá? Ela é uma sonda de silicone, ela é mais molinha, né? Bem mais molinha do que a nasogástrica. E ela tem por dentro dela um fio guia, como ela vai para mais distante, né? Vai lá pro intestino, então ela tem um fio guia que depois a gente tira depois que a gente passa. Então ela chega até o duodeno, tá? Primeira coisa, né? Aqui, ó, a fotinha dela. Tá vendo como ela é diferente? Ó, a pontinha dela, tá? Aqui é o fio guia que a gente retira depois que a gente passa. E ela também tem várias escalas de marcação aqui. 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros, tá? A mensuração é a mesma. Só que você vai medir do lóbulo da orelha, a ponta do nariz, da ponta do nariz até 10 centímetros abaixo do apêndice xifoide. Ou seja, um palmo, mais ou menos, abaixo do apêndice xifoide. Tá? Vai marcar essa distância, né? Algumas sondas já vêm com a marcação, daí você decora, se for o caso, coloca com o barrinho sobre o tórax do paciente, né? Coloca xilocaína gel e começa a inserir, né? Injetar essa sonda lubrificada já numa das narinas, orienta ele a respirar pela boca, a engolir, né? Coloca novamente, baixa a cabeça dele, encostando o queixo no tórax, tá? E vai inserindo até o ponto que você marcou. Observar se ele tem cianose, desconforto respiratório, daí nesse caso você retira a sonda, porque pode ser que esteja no pulmão. Colocar o paciente de decúbito lateral direito, porque os movimentos peristálticos do estômago vão colocar essa sonda no lugar certo. Vai retirar o fio guia, vai fechar, fixa. As 2 horas depois, né, você vai tirar o raio-x dessa sonda, ok? Tá 24 horas, mas não é 24 horas, tá errado aqui, são 2 horinhas, tá? Meu Deus.
vai fazer um raio-x para verificar o posicionamento dessa sonda antes de você começar a dieta. Então, ela é radiopaca, ou seja, essa, diferente da sonda nasogástrica, é uma sonda radiopaca, você consegue vê-la através, tá? Aqui, ó, para vocês verem, nessa fotinha aqui, tá vendo? Inseriu pelo nariz, ela fez todo o trajeto gastrointestinal, passou pela cárdia, pelo estômago, pelo piloro e tá localizada aqui, ó, tá vendo? No trato, no duodeno, dentro do trato gastrointestinal, ok? Após 2 horas, não tem nada de 24 horas, após 2 horas você vai fazer um raio-x para visualizar a localização da sonda. Os cuidados são o mesmo da sonda nasogástrica. Tem também um videozinho que depois vou botar para vocês assistirem. Aqui são as diferenças. Qual é a diferença, as principais diferenças entre a via nasogástrica e a via nasoentérica? Nasogástrica, insere pelo nariz e a ponta dela vai estar onde? No estômago. Nasoentérica, insere pelo nariz e a ponta dela vai estar onde? Intestino delgado, tá? Cuidados de enfermagem, que é muito importante, ok? Lavar a sonda de 4 em 4 horas ou conforme prescrição médica com soro fisiológico. E sempre que alimentou o paciente, lava a sonda, para poder não ficar alimento no trajeto da sonda. Fez medicação? Lava a sonda, porque senão a sonda é longa. Se for assim, 5 ml, é o que tem dentro da sonda. Vai ficar a medicação toda na sonda e o paciente não vai receber. Então, fez alguma coisa na sonda, tem que lavar com a aguinha destilada por cima, tá? Observar a quantidade de líquido, né, que você vai introduzir, colocar sempre, se você tiver que drenar, não alimentar, mas drenar, tirar de dentro do estômago, lembrar de colocar a bolsa abaixo, assim. Evitar, quando for fazer a fixação, que levante, assim, essa asinha do nariz, porque senão, com o tempo, 7 dias, 8 dias, 10 dias, vai estar tudo ferido, o nariz do paciente. Então, tem que tomar muito cuidado com a fixação, ok? Variar essa posição da fixação da sonda para poder não machucar um lugar só. Trocar a sonda de 7 em 7 dias ou quando necessário, de acordo com o serviço de infecção hospitalar do hospital. Se for sonda de drenagem, você pode trocar a cada 7 dias ou a cada 5 dias, tá? Elevar a cabeça desse paciente para que a dieta desça, a medicação também, né? Mantê-la fechada, se for depois, alimentou o paciente, lava a sonda e fecha a sonda, senão a dieta vai voltar toda, que o estômago vai estar cheio, tá? Ficar observando se ele apresentar vômito ou distensão abdominal, abrir a sonda e deixar drenando. E aí, comunicar ao médico, tá? Lembrar-se, quando retirar a sonda, puxar ela continuamente, ok? Para evitar, e fechar ela quando você for retirar, para evitar que volte a alimentar. O material, seringa de 20, cuba redonda, compressas de gás, recipiente com dieta líquida ou medicação, recipiente com água estéril ou soro fisiológico. E aí tem um videozinho, que isso daí é a gavagem. Gavagem, o que é a gavagem? A gavagem é um procedimento que vocês fazem bastante. A gavagem não é a introdução da sonda, a gavagem é a alimentação através da sonda. Então, eu, como enfermeira, passei a sonda. Daí depois eu falei, olha, fulana, agora você vai lá fazer a gavagem. O que é gavagem? Vou até escrever aqui com essa minha letra de analfabeto. Alimentação. Ai, meu Deus do céu. Alimentação. Meu Deus, uma letra de analfabeto. Alimentação via sonda. Qualquer delas. Tanto faz se é a nasogástrica como a nasoenteral. Alimentou via sonda, isso é a gavagem, tá? Então, a paciente está com sonda que eu passei ontem, aí eu peço, né, Daniela, vou usar a Daniela, tá? Daniela, vá lá, passe pra mim, dê a dieta desse paciente das 3 horas. Daí ela vai lá preparar esse materialzinho aqui, ela que vai lá fazer a dieta, ok? Não é um enfermeiro, não. Dificilmente é um enfermeiro, só quando o paciente tem algum problema, tá?
E aí ela vai alimentar, vai fazer a gavagem. Só que antes da gavagem, você precisa ver se esse paciente, por exemplo, o paciente geralmente ele vai ter uma dieta de 3 em 3 horas. Meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 9 da noite, tá? Então, você deu a dieta do meio-dia, aí você chegou à dieta das 3 horas. Quando você for fazer a dieta das 3 horas, antes de você fazer a dieta, você vai preparar esse material todo aqui, seringa, cuba, compressa, taranana, tá? E aí você vai aspirar com essa sonda de 20, você vai aspirar para ver se ainda tem resto da dieta passada. Porque se tiver resto, quer dizer que esse paciente não está fazendo bem a digestão. Então, eu vou observar uma coisa chamada aqui, ó, vou até escrever aqui. RG. O que é RG? Não é o seu RG, é resíduo gástrico. Tá? Gástrico. Resíduo gástrico, tá? Se tiver, você vai descontar. Se você tira dar 50 ml e você aspirou de resíduo gástrico 10, você vai devolve aqueles 10 que já começou a digestão e faz 40. E coloca lá na anotação de enfermagem. Paciente deixou o resíduo gástrico de 10 ml, feito 40 ml, tá? Se não tiver resíduo nenhum, você faz a dieta toda. Lava, fecha a sonda e volta e faz sua anotação. Na próxima das 6 horas de novo, você vai olhar se ele tá resíduo gástrico. Paciente que não deixa resíduo gástrico é paciente que tá se alimentando e tá absorvendo os nutrientes. Paciente que tá deixando resíduo gástrico, paciente que não tá absorvendo direito, e o médico vai tomar ciência disso e vai ver o que vai fazer com esse paciente. Aqui, ó, a sonda, você fazendo a aspiração, ó, tá vendo? Pra ver se ele tá deixando resíduo gástrico, tá vendo aqui, ó, ok? Vamos supor que ele tem que comer 50 ml a cada 3 horas, e ele tá deixando resíduo gástrico de 100 ml. Esse paciente não pode se alimentar, tá? Esse paciente, você tem que deixar ele com sonda aberta e melhorar essa função intestinal dele pra depois ele se alimentar. O que você vai fazer? Vai explicar o procedimento do paciente, né? Fazer a gavagem. Lavar as mãos, reunir material da dieta, que já veio lá do serviço de nutrição, não somos nós que fazemos essa dieta. Proteger o tórax do paciente com uma toalha, levantar a cabeceira do leito, né? Uma posição assim, ó, de semi-Fowler. Verificar a temperatura da dieta, pelo amor de Deus, temperatura da dieta, para ver se não tá colocando uma coisa muito quente no estômago do paciente. Utilizar a pinçazinha para abrir e fechar a sonda, proteger com a gaze, conecta, tá? O equipozinho da dieta, tá? Abre lá para ela poder injetar quanto tempo for necessário. Deixa abertinho lá, terminou a dieta, você pega uma seringa de 20 a 50 ml de água e vai, lava lá para poder a dieta entrar, fecha e deixa esse paciente lá por umas 3 horas, né, para ver se ele consegue absorver aquele alimento. Ok? Já falei para vocês, a sonda também pode ficar aberta, né? Se por acaso estiver se alimentando e depois tem que deixar aberta, deixa pelo menos uns 30 minutos para ele reter a dieta, tá? Deixa o paciente numa posição confortável, recolhe o material e faz as anotações de... Ok? Olha aqui, ó. Não é a mãe que tá sondada, tá? É o bebezinho, tô vendo aqui, ó. O bebezinho que tá tomando essa sondinha aqui, ok? E a nutrição, quando o paciente não pode comer por via enteral, pelas vias normais, estômago, intestino, tá? Então, ele vai comer através de nutrição parenteral, tá? Nutrição parenteral, que é aquela que ele vai tomar na veia, tá? Então, ela pode ser central ou periférica. Quando tá lá na subclávia, que é um vaso central próximo ao coração, quem funciona é o médico. E tem nutrições parenterais que dá pra você fazer por via periférica, que a enfermeiro mesmo funciona a veia. E aí instala a nutrição. Essa nutrição vem da onde? Ela é um estéril, ela vem lá da farmácia, tá? Prescrita pelo médico, pelo nutricionista, o farmacêutico faz lá. E ela vem prontinha da farmácia só pra gente, tá? A nutrição parenteral é essa. Enteral quando é sonda e parenteral quando é por veia, tá? Então, é muito importante que vocês saibam essa diferença.
Diferença entre nutrição enteral e parenteral, ok? Enteral, através das sondas e tal. Parenteral, através da veia, que pode ser uma artéria, uma veia calibrosa, como a subclávia. Desculpa, artéria não, falei besteira. Ou uma veia periférica, tá? Que mais? O objetivo dessa nutrição parenteral é garantir um suporte adequado de nutrientes. O paciente está inconsciente, não consegue se alimentar nem por sonda nasogástrica, nem por sonda nasointeral, então ele precisa se alimentar de algum modo, vai se alimentar pela veia, tá? Vai possibilitar que a gente corrija a desnutrição desse paciente, né? Suprir as necessidades metabólicas dele e fornecer suporte para outras terapias medicamentosas, ou às vezes ele está fazendo as duas coisas, está fazendo tanto a nutrição parenteral como está fazendo a enteral também. Vai depender da prescrição. Aqui, ó, nutrição parenteral, ó, paciente com uma punçãozinha venosa, tá? Fazendo uma bombinha de infusão, ok? Aqui, ó, geralmente vem na bomba de infusão, pra gente colocar. Ela tem algumas indicações, às vezes o paciente no pré-operatório, né? O paciente que também teve complicações cirúrgicas, tá? De alguma complicação do trato gastrointestinal, ou teve queimaduras, lesões múltiplas, pacientes que têm algum comprometimento do sistema gastrointestinal, é indicada a via enteral, tá? Também distúrbios gastrointestinais, pacientes que estão vomitando direto, com doenças intestinal crônica, infecciosa, colite, doença de Crohn, tá? Pacientes pré-termos, né, bebezinhos prematuros, ou que tem alguma malformação, ok? Diarreia crônica, aí faz parenteral. Tá? Quais são, Luna para de latir. Quais são as funções da equipe? O médico, ele vai indicar, vai prescrever e vai acompanhar essa terapia nutricional. O enfermeiro vai fazer a administração dessas nutrições. Enfermeiro, técnico de enfermagem, a nutricionista vai avaliar se esse paciente está bem, vai comunicar para o médico, e o farmacêutico vai preparar essa nutrição parenteral. Uma técnica estéril, porque vai direto para a veia, é diferente da do gastrointestinal, tá? Essa é outra coisa que vocês precisam saber, diferenciar. Nutrição enteral não precisa ser estéril, nutrição parenteral precisa ser estéril. E saber o porquê também. E tem que tomar muito cuidado, já que é estéril, tem que tomar muito cuidado com esse catéterzinho, com esse acesso que ela tá recebendo, né? Pra ele não infeccionar, ficar de olho ali. E verificar o gotejamento também, não pode correr muito rápido, tá? Então, por isso que tem lá a bomba de infusão, pra ela correr numa hora certa. Porque às vezes o paciente tem que passar 24 horas fazendo nutrição parenteral. Não pode correr em 2 horas, o que é pra correr em 24 horas. Esse paciente também tem que controlar rigorosamente a diurese, vômito, fazer o balanço hídrico desse paciente, tudo que entra e tudo que sai, tá? Também tem que fazer a glicosúria, né? Testar também aquela glicose no dedinho, geralmente a gente faz no dedinho, não a glicosúria, mas faz a glicemia capilar, tá? De 4 em 4 horas, para ver se ela tá com uma glicose boa. Pesar esse paciente sempre que possível, mesmo que ele esteja acamado, existem algumas camas que tem como se fosse uma balança, tá? Verificar se ele tem febre ou choque pirogênico. Choque pirogênico é aquele paciente que você faz uma medicação endovenosa e ele começa a se tremer todo, tá? Então, a gente vai falar mais tarde sobre choque pirogênico. Então, às vezes é uma contaminação durante a manipulação ali daquele acesso periférico, aí você mandou uma bactériazinha para dentro do sangue do paciente, mas a gente vai falar mais sobre isso. E saindo das sondas nasointeral, nasogástrica, a gente vai agora para as ostomias. Existem alguns pacientes, né, principalmente pacientes com deficientes, né, pacientes especiais, elas não conseguem, começa a dar foto, ela não consegue se alimentar e vai ter que viver a vida inteira, não consegue deglutir, vai ter que viver a vida inteira com sonda. Não pode, vai lesionar o trato gastrointestinal. Aí aqui, ó, vai lá, faz uma cirurgiazinha, faz uma gastrostomia e a sonda fica direto aqui, ó, no intestino. Ou no estômago, ou no intestino, de acordo com a dieta. Aí a mãe mesmo, ó, tá vendo? A mãe mesmo faz a dietazinha. Tem um videozinho que também depois vocês vão assistir. Algumas coisas importantes é identificar os pacientes com alto risco de desnutrição, tá? É que a equipe, ela tem um conhecimento sobre essas técnicas de sondagem, tá? E garantam uma recuperação e uma melhor assistência desse paciente, inclusive orientando os pais no domicílio.
Ok? Essas foram as sondas nasoenteral, sonda nasogástrica, as ostomias, as gastrostomias, as jejunostomias. E por último, né, a gente vai ter a sondagem retal, que é feita através do ânus desse paciente, que não é para alimentação, e sim para lavagem intestinal. Então, às vezes o paciente vai para uma cirurgia e precisa lavar, retirar, né, todas as fezes do sistema gastrointestinal para poder essa cirurgia ir bem. Aí vai lá e faz uma lavagem. Ou o paciente não está conseguindo evacuar, fazer cocô, está com as fezes ressecadas, e a gente vai lá, passa uma sonda retal, administra uma medicação para que esse paciente, tá? Então, o que é uma sonda retal? É a introdução do catéter no ânus do paciente, tá? Para aliviar esse abdômen, para reduzir a flatulência, ou seja, o que é que são flatos? Flatos são os puns que vocês soltam, tá? Isso mesmo. E a constipação, o paciente constipado não consegue fazer cocô, daí a gente passa da glicerina, né, por via retal, e esse paciente evacua. Retirar também esse material de fezes que está lá ressecado, preparar o cliente para cirurgias, exames, endoscopias, radiografia, ok? Material, esse é uma técnica que vocês fazem bastante mesmo, tá? Principalmente no pronto-socorro, então pacientes idosos. Material é um saco plástico para lixo, vaselina, papel higiênico, a sonda retal, que ela é bem mais grossa do que a sonda nasogástrica, gaze, luva de procedimento, óbvio, não é um procedimento estéreo, biombo, que aqui é muito necessário o biombo, e a glicerina prescrita. Você vai lavar as mãos, que é o procedimento, explicar o procedimento para o cliente, conectar a sonda ao equipo, né, isolar o leito com biombo e colocar o paciente numa posição de Sims, que é aquela posição, eu vou mostrar para vocês que tem um vídeo, né, que ele tá com a perninha, a perna de baixo tá esticada e a de cima tá dobrada, ele tá no decúbito lateral, tá? E aí você tem acesso à região anal mais facilmente. Retira a sonda, depois que você colocar o material, né? Você retira, prende um pouquinho as nádegas, pede para ele ficar ali por alguns minutos, no tempo que ele conseguir, porque daqui a pouco ele vai começar a evacuar. Tem um videozinho aqui também que eu vou pedir para vocês estarem assistindo. Aqui são as fotos, né? Nesse slide, para você entender mais ou menos como é essa sondagem. Ok? Alguma questão? Me perguntem.